Hi guys, thanks to all the new subscribers and to all the existing subscribers as well. It really is nice to know that what I'm doing is in some way worthwhile. I will continue to produce these videos. It's always quite fun to talk about my own experiences. I love the sound of my own voice, as someone once said, or I've been told that on many occasions. Anyway, I got to the stage where I was talking about my time with Benfica, working for BTV or BTV in Lisbon, and today I want to talk about specifically what I did during that time in Lisbon and what made it such an enjoyable experience. So given that I'm going to be talking about learning Portuguese in Lisbon, I thought I'd do this video in Portuguese. Então, a primeira coisa que fiz quando chegava a Lisboa era inscrever-me para um curso de línguas. Encontrei uma escola, o CIAL, o Centro de Línguas, que tem sede em Lisboa, e inscrevi-me para um curso que durava 4 semanas. Fazia aulas de manhã das 9 até às 13 e depois tinha também naquela altura um trabalho tradicional e tinha sorte também de poder fazer este trabalho desde a casa, e por isso que tinha a possibilidade de mudar de país. Eu sei que nem todos têm esta possibilidade. Portanto, foi um período muito cansativo, porque de manhã fazia aulas durante 4 horas e às 13 quase tinha de correr corria para casa para fazer estes turnos das 14 até as 21 horas. Mas foi importante para mim, e é um pouco paradoxal, não é? Porque queria fazer esta experiência do full immersion com os colegas da turma. Eram quase todos de férias, estavam quase todos de férias e podiam descobrir a cidade e dar uma volta por Lisboa, e não foi o meu caso. Porque tinha de voltar para casa todos os dias e trabalhar desde o meu quarto, e por isso que fiz a escolha de encontrar um apartamento com colegas portugueses, que eram 3, 2 dos quais eram portugueses. A outra colega era italiana, mas isso era importante para mim para lidar com as pessoas, fazer experiências muito autênticas no dia a dia, discussões, debates. Muitas vezes também era a única pessoa que estava em casa durante o dia, porque trabalhava desde casa. Os colegas iam para o trabalho, para o escritório, e às vezes havia situações para resolver. Lembro-me de que uma vez em que havia um vizinho no prédio que tinha um cão bastante velho que tinha problemas de estômago, e pronto, tinha de resolver este problema, que o cão costumava fazer cocô nas escadas do prédio e foi bastante engraçado. Mas pronto, fiz vários cursos de língua, costumava ir para o restaurante, para os bares, queria falar sempre com os empregados de mesa, costumava ler o jornal. Era bastante difícil fazer amizades, porque trabalhando desde casa não é muito fácil, não há muitas situações em que se podem conhecer as pessoas. Mas uma vez por semana ia para o Estádio da Luz, fazia a gravação em língua inglesa do programa Benfica in 60 Minutes, e pronto, mas fiz vários cursos. Estudei muito, isso é muito importante. Tenho de admitir que o facto de que falava já francês e italiano ajudou-me muito. Mas a experiência que para mim mais marcou a minha permanência em Lisboa foi por volta de mês de março, no 2016, ou seja, já vivia em Lisboa desde um ano, e
Era dia do jogo, né? Tinha de ir para o Estádio da Luz, mas na véspera, no dia anterior, o meu chefe tinha-me ligado para pedir-me se pudesse ajudar, porque havia um convidado especial para um programa, o Fabrizio Miccoli, um ex-jogador italiano do Benfica, que estava em Lisboa para assistir a um jogo e era o convidado também para um programa que se chamava Alta Fidelidade, e tinha a sorte, ou se calhar o azar, de ser a única pessoa naquele contexto, ou seja, naquela redação, que falava italiano, e por isso que aceitei e tive de traduzir as perguntas em português para italiano. Foi engraçado, foi interessante, foi bastante difícil. Felizmente não tive de fazer no sentido oposto. Depois, no dia seguinte, acho que fiz a tradução de italiano para inglês, para que os colegas da BTV pudessem fazer as legendas em português para o programa. Mas este dia foi muito interessante, porque estava vestido muito bem, não é? Como é o caso dos intérpretes de conferência. Estava vestido com fato, com camisa, gravata e tudo, muito bonito, limpo, e para traduzir a entrevista. A uma certa altura chegava o meu colega, o Hélder Conduto, que fazia o relato dos jogos em português, e o Hélder pediu-me se estivesse disposto a fazer uma entrevista em português. Se calhar, por um lado, se calhar estava pronto de um ponto de vista linguístico para fazer isso. Por outro lado, é mais provável que o canal não tivesse muito material, muitos conteúdos para transmitir durante o pré-jogo, mas aceitei. E o paradoxo é que não tinha percebido exatamente o pedido do Hélder, no sentido que na minha cabeça pensava que a entrevista teria-se feita alguns dias depois. É por isso que fiquei um pouco chocado, com espanto, quando chegava à bancada dos jornalistas no Estádio da Luz, onde fazia o relato, e o Hélder disse-me olha, Patrick, vamos lá, vamos fazer a entrevista. Portanto, tive de fazer a entrevista. Se calhar era melhor assim, porque não tinha tempo para preocupar-me, e a entrevista foi tranquila. Falámos sobre o futebol, sobre tudo, um assunto muito familiar para mim, e sobretudo falámos sobre a surpresa, o Leicester City, que estava para vencer o campeonato inglês. Vou pôr um link para esta entrevista no vídeo, mas foi uma experiência que me marcou muito durante aquele período. Pronto. E no vídeo seguinte, se calhar, vou falar muito mais dos pormenores da técnica que usei para aprender a língua portuguesa, mas este vídeo serviu-me só para contar um pouco esta história que achava interessante. Obrigado.